Olá, boa noite. Hoje é dia 13 de novembro de 2024. Estamos começando mais um dos nossos cultos semanais aqui da PIB Cascadura. Culto de adoração, de louvor a Deus. E eu quero te convidar para, nesse início de culto, nós pararmos para pensar um pouquinho na bondade do nosso Deus. Aquele que tem sido nosso pastor, nosso Senhor e tem cuidado de nós. Então leia comigo esse texto muito conhecido do Salmo 23. Preste atenção aí na tela. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Agora nós vamos cantar aquela música que certamente você conhece bem e que fala exatamente sobre esse texto maravilhoso da bondade de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, como o nosso Deus é bondoso e é maravilhoso. Canta aí com a gente então. És tão grandioso, Senhor, tão poderoso. Certamente que a bondade e o teu amor me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei em tua casa para sempre. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo
olá minha irmã, saúde e paz a todos. Aqui quem fala é o pastor Alex, você que não me conhece. Sou pastor auxiliar da Primeira Igreja Batista de Cascadura. Hoje estamos em um ambiente diferente. Estamos na sala da nossa juventude, dos nossos adolescentes. E é um prazer estar com você. Estamos celebrando o Senhor, estamos agradecendo o nome dEle. Estamos juntos aqui. Eu costumo dizer que o reino de Deus é um reino de amigos. É um reino que, mesmo estando distantes, estamos unidos. Talvez você esteja me assistindo pela sua TV, pelo seu celular e pelo seu computador. Talvez esteja me assistindo em um outro momento da história, não exatamente no momento que eu gravo essa mensagem, mas estamos aqui juntos, estamos aqui para celebrar o nome do Senhor, para engrandecer o nome dEle. E em oração, refletindo sobre o que eu traria aos irmãos na mensagem dessa semana, eu tentei, o Senhor me trouxe a mensagem sobre uma perspectiva do momento que estamos vivendo. Estamos atualmente no mês de novembro, encerrando o nosso ano. E aí, sempre que estamos próximos de um fechar de ciclo, nós pensamos em um novo ano, pensamos em um novo momento. E as Escrituras podem nos ensinar muitas coisas com isso. Porém, já que nós vamos estar fechando um ciclo, eu decidi pular um pouquinho e falar sobre o início de um ciclo. Ou, na verdade, o início de todos os ciclos. E a nossa mensagem que nós vamos falar hoje é sobre Gênesis. Nós vamos falar sobre o início de todas as coisas para podermos identificar como as Escrituras podem nos auxiliar todos os dias e elas são atemporais. E aí, como os irmãos sabem, eu sempre gosto, e aqueles que me acompanham, eu gosto de dar um pequeno panorama sobre o texto ou sobre o livro em si, antes de falarmos sobre ele. E o livro de Gênesis, que é justamente o significado do nome do livro, significa início, fala sobre o início de todas as coisas. Fala sobre a criação de Deus a partir do nada, fazendo tudo, fazendo quem nós somos, fazendo como nós existimos, criando não só a humanidade, mas criando a terra e toda a sua plenitude. E aí entender o contexto de Gênesis, entender principalmente a divisão que o livro traz, é importante para nós, é importante para compreender não só como Deus criou todas as coisas, mas principalmente como desde o início da criação, todas elas estão no controle de Deus, todas elas estão no plano de Deus. E aí eu gosto bastante da divisão do livro de Gênesis. Gênesis vai ser dividido pelo menos em 5 títulos, sendo do capítulo 1 até o capítulo 2, quando nós vemos todo o panorama da criação, onde Deus vai dizer que haja luz e a luz se faz, onde Deus vai formar cada uma das coisas, dar limite a cada uma delas, estar moldando o nosso planeta e toda a existência, também os céus, a terra e tudo aquilo que Ele cria. No capítulo 3, nós falamos sobre a queda. Após formar o homem como a coroa de sua criação, Deus vai trazer para esse homem uma especificação e um mandamento, mas infelizmente, por conta do pecado, ou por conta da desobediência do homem, nós temos a queda e temos a separação de Deus no capítulo 3 de Gênesis. Já no capítulo 4 até o capítulo 5, nós falamos sobre as primeiras gerações. Os descendentes de Adão e Eva vão se formando. Nós temos o primeiro homicídio da história da humanidade, quando Caim mata Abel. Nós temos toda a descendência de Adão surgindo na terra e povoando ela. E aí, do 6 em diante, nós já mudamos o foco da humanidade e falamos sobre o dilúvio. Falamos sobre Noé e a grande construção que foi a arca e a nova aliança que Deus fazia com a humanidade a partir dali. Lá no capítulo 10 e no 11, nós vemos a formulação das nossas culturas em línguas, através da figuração, através da interpretação, através da escrita do texto da Torre de Babel. Nós vemos aonde a humanidade, mesmo após o dilúvio, ainda tenta se achegar ou se encaixar em Deus, e por conta disso nós somos divididos em múltiplas culturas e povos. E aí, do capítulo 12 em diante, até o capítulo 50, nós falamos sobre a vivência e a história dos patriarcas. E eu poderia falar um pouquinho sobre cada um desses pontos,
Poderia falar um pouquinho sobre cada uma desses momentos grandiosos que nós temos no início de todas as coisas. Porém, tão importante quanto o início é entender que Deus sempre esteve, é entender que Deus sempre teve o controle de todas as coisas. Deus sempre esteve no comando de toda a criação e o plano dele já existia desde o princípio. E aí o nosso primeiro ponto, que é o nosso momento talvez mais importante aqui, é entender que Deus está no controle de tudo. Deus sempre esteve e sempre estará no controle de tudo. O texto que eu vou ler, e o texto vai estar sendo projetado na tela, você pode ficar tranquilo. A minha versão é NVI, se for um pouquinho diferente da sua, você anota aí e depois acompanha na sua própria Bíblia, pode estar marcando ela. Mas o primeiro texto que fala sobre o controle de Deus sobre todas as coisas é o texto que se encontra lá no capítulo 1, do verso 1 até o verso 3. E o texto vai dizer o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma, vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Quando nós falamos sobre Deus estar no controle de todas as coisas e citamos logo os 3 primeiros versículos das Escrituras, nós entendemos como Deus é infinito e inexplicável, mas mesmo assim ele decide se apresentar a nós. Quando nós entendemos, e aí podemos ir para diversos campos, irmãos, o campo da imaginação e o campo da física, por exemplo, que Deus estava antes de todas as coisas e simplesmente decide formar todas elas com uma palavra, dizendo e determinando as coisas, nós podemos entender a soberania de Deus. Deus é além do tempo, Deus é além da história, além da realidade, pois afinal de contas, aquele que pode criar qualquer coisa através de sua fala, tem poder e controle sobre todas as coisas. Basta somente uma palavra de Deus para que as coisas se façam e se desfaçam. Então, independente do que esteja acontecendo, independente da situação que nós vivenciamos, Deus continua sempre soberano no controle de todas elas. Quando dizemos que Deus é onisciente, queremos dizer que Deus sabe de todas as coisas que aconteceram, as coisas que estão acontecendo, as coisas que ainda vão acontecer e até mesmo as coisas que poderiam, mas não acontecerem. Quando dizemos que Deus é onipresente, quer dizer que Ele está no presente, no passado, no futuro, em todas as linhas de tempo que poderiam existir. E quando dizemos que Deus é onipotente, quer dizer que Deus pode todas as coisas. Não há nada impossível para Deus. Então, independente da situação que aconteça, independente da questão, Deus se mantém dentro do controle de tudo. Então, pensar nessa perspectiva, dentro de um novo ciclo, é importante demais para nós. O nosso segundo ponto é entender que nunca existe um lugar onde o nosso pecado não encontra limite. Deus, e Gênesis vai trazer isso de forma muito magistral, é Senhor de todas as coisas e decide nos criar, decide nos fazer sua imagem e semelhança. Porém, nós nos rebelamos contra Ele. Nós decidimos que gostaríamos de ser como Deus. Gostaríamos de decidir o que era bom, o que era mal, porém nós não somos Deus. Um caráter de Deus não caberia dentro de nós. E aí nós encontramos o nosso pecado. E não só o pecado original, mas após o nosso pecado original, quando a maldade se instaura na humanidade e a divisão entre nós e Deus é justamente feita, nós temos abertura a coisas terríveis. E logo de início nós temos uma decisão, nós temos uma postura, nós temos um pecado que marca a humanidade por toda a sua história. Lá no capítulo 4, no verso 7 e no verso 8, nós lemos sobre o primeiro homicídio. E aí o texto também no NVI vai estar dizendo o seguinte: se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim ao seu irmão Abel: vamos para o campo.
quando estava lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Deus alerta Caim antes da sua ação, porque Deus é aquele que está no controle sobre tudo. É aquele que conhecia o coração de seu filho e o orienta antes da ação. Ele fala sobre a linha que Caim estava prestes a traçar, estava prestes a atravessar. A ação de Caim aqui não é diferente da ação que nós vemos ao nosso redor hoje. A decisão de tirar a vida do nosso irmão, a decisão de tirar a vida daquele que foi criado conosco, daquele que é nosso semelhante, reflete de forma categórica como o pecado deturpou ou busca deturpar a imagem de Deus dentro da humanidade. Quando eu e você decidimos que a vida de alguém se encerra, aonde ela termina, nós tentamos nos colocar no lugar de Deus. Nós tentamos nos colocar no lugar daquele que tem o único poder e controle de determinar quando uma vida inicia e se fecha. Quando eu e você decidimos tirar a vida de um semelhante, nós morremos por dentro. Parte de nós morre junto com aquele que nós tiramos a vida, simplesmente pelo fato de tirarmos de nós parte da nossa humanidade. Então, entender que o pecado está ao nosso redor e busca tragar qualquer um que vacile diante dele é importante demais para nós, é importante demais para um início de ciclo, pois eu posso não estar tirando a vida do meu irmão fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Quando falamos sobre a religiosidade, falamos sobre a morte ou a tentativa de assassinato da vida espiritual de alguém. Nós precisamos estar atentos em todos os momentos sobre como o pecado está ao nosso redor e como nós precisamos buscar uma solução. Só que Deus, também no início, no primeiro texto das Escrituras, de forma muito exemplar ou de uma forma que nós não conseguimos compreender no primeiro momento, já tinha um plano para nos redimir, já tinha um plano para nos salvar. E ele não só tinha esse plano, como ele promete esse plano para a humanidade. Pois o nosso terceiro ponto quer dizer que mesmo Deus estando no controle de todas as coisas, mesmo o nosso pecado não tendo limites, Deus ainda olha para nós e decide nos fazer uma promessa. E aí o texto se encontra lá no capítulo 15, no verso 5, onde Deus está falando com Abraão. Levando para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Aqui Deus está fazendo uma promessa a Abraão. Uma promessa não só de que ele vai cumprir uma grande descendência ao pai da fé que nós temos, aquele cujo qual foi escolhido por Deus e chamado para fora de sua casa, mas também quando Deus diz a Abraão que todas as famílias da terra seriam benditas através da sua descendência, ele já aponta a Jesus, ele já aponta diretamente ao Senhor de toda a criação. Então, nesse início de ciclo, queridos, que o Senhor possa estar falando ao seu coração, que Ele possa estar te dizendo que ainda há esperança, possa estar te dizendo que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele tem uma promessa para você. Que o Senhor nos abençoe. Sobre graça recebi e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador,
o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus, o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, Logo eu, de graça recebi do amor de Deus. o amor de Deus, é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Nos braços desse amor recebo o perdão, comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente, como as manhãs, é firme e constante, Que se entregou na cruz e a morte derrotou. O amor de Jesus, tão grande amor, meu Jesus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. logo eu, Finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Queridos irmãos, saúde e paz. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E se Deus permitir, hoje é quarta-feira, dia 13 de novembro, quando no meio da semana adoramos o Senhor, estudamos a Palavra de Deus. Você teve a oportunidade de ler o salmo mais conhecido da Bíblia, o Salmo 23, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará nunca. Se o pastor está conosco, se o sumo pastor está conosco, sempre teremos águas tranquilas, sempre teremos um pasto verdejante, e diante do vale da sombra da morte, Ele estará sempre conosco. E vocês puderam cantar aí também, bondade de Deus, que a bondade e a misericórdia estarão conosco todos os dias. Cantaram também o amor de Deus, logo eu, um pobre pecador. Linda essa música, para que você não esqueça o quanto você é amado por Jesus, quanto Deus cuida de nós e vai nos conduzindo em verdade todos os dias. Espero que o seu dia hoje tenha sido um dia de bênção, e se você está me vendo, o Senhor está te permitindo viver, e significa que ainda temos uma jornada, não cumprimos ainda a missão. Vocês ouviram o pastor Alex também falando em Gênesis, falando em Abraão e nos desafios de vivermos pela fé. Queridos irmãos e amigos, como Deus é bom.
celebre a cada dia, agradeça a cada dia pelo pão na sua mesa, pelo trabalho, pela saúde, pelas lutas também, como cantamos domingo, né? Graças dou. E a gente agradece porque em todo momento a gente cresce, a gente amadurece, vive na presença do Senhor. Se Deus permitir, no próximo domingo, dia 17, teremos um culto de adoração e louvor. Estamos no mês da música, teremos a presença da irmã Carla Calistrato. Ela é professora de canto, ela é ministra de música também, vai trazer uma palavra sobre adoração, vai cantar também. Ela é lá da Igreja do Meia, com certeza será usada pelo Senhor para nos abençoar. E assim a gente vai seguindo a nossa jornada. Estamos na reta final desse ano. Com a graça do Senhor, vamos celebrar 91 anos no dia 18 de dezembro. Temos o passeio da igreja também, igual fizemos no ano passado, de um dia, né? Deve ser no dia 14 de dezembro, já aguarda essa data aí. E juntos, irmãos, nós vamos vivendo um dia de cada vez, segundo a vontade do nosso Deus. Que juntos, como Igreja do Senhor Jesus, continuemos a proclamar o amor dele em todo o tempo, e essa bondade e esse amor. Amém? Um grande abraço, fique na paz e até lá. De graça recebi.